Como você se sente em relação aos sinais recebidos do espaço? Você é cético e esperançoso ou talvez fique assustado com a perspectiva de acabar em uma situação como a descrita no filme Independence Day, de 1996, e você realmente não gostaria um dia, ao olhar para o céu, de ver uma armada de naves alienígenas hostis? Hubble, inscreva-se. Apesar de tudo, os astrônomos continuam tentando buscar exoplanetas, e seus equipamentos de vez em quando captam sinais de origem desconhecida. Recentemente, em 10 de junho de 2024, os cientistas australianos Emil Lenk e Manisha Caleb registraram algo surpreendente, um sinal cuja origem e estrutura são quase impossíveis de explicar. O que é isso? Mais uma farsa de jeito nenhum. Os resultados do evento foram imediatamente divulgados na respeitada revista Nature Astronomy. Na reportagem, é dito que um telescópio australiano captou um sinal extraterrestre que durou longos 54 minutos. Ele foi imediatamente batizado com o nome do telescópio que registrou o evento, ASCAPJ19 35+2148. A pureza incomum do sinal chamou atenção imediatamente. No universo, há muitos objetos que emitem pulsos exóticos, mas eles geralmente se caracterizam por uma frequência muito alta, como, por exemplo, aqueles que vêm de estrelas de nêutrons que giram rapidamente. Aqui, porém, a situação é diametralmente oposta. O sinal é uma mistura interessante. Primeiro vem um pulso curto, depois um silêncio assustador, e a terceira parte são pulsos longos com duração de até 50 segundos e polarização linear. O final desse sinal de origem desconhecida deixa os cientistas perplexos. A questão é que a terceira parte dessa mensagem estranha não corresponde a nenhum sinal que já tenhamos recebido antes. Se pudesse ouvi-lo, soaria assim. Quem pode estar emitindo isso? O principal parâmetro pelo qual podemos caracterizar o último terço do sinal registrado é a sua artificialidade. O que os cientistas querem dizer? Para explicar, vamos recorrer a um exemplo visual. A Terra, assim como qualquer objeto no espaço, emite certas ondas. Como nosso planeta é habitado por seres inteligentes que criaram muitos dispositivos ao longo dos séculos, as mensagens da Terra para o espaço diferem radicalmente das da Lua. Sinais desse tipo podem ser chamados de impressão digital do planeta Terra, que, em contraste com a radiação de um corpo celeste sem vida, parecerá artificial. A aura da Terra é uma espécie de mistura de bilhões de impulsos diferentes, desde o seu seriado favorito até os ecos do funcionamento de equipamentos de alta precisão. Como descobrimos que é a Terra que emite radiação para fora? Quem nos contou isso foi a sonda Odisseu. O que exatamente é essa missão? Este é o primeiro veículo espacial privado da história a pousar em nosso satélite, mas, embora o pouso tenha sido suave, isso não tornou a missão bem-sucedida. Algum tempo após o pouso, Odisseu tombou de lado e continuou a observar o ambiente ao redor dessa posição desconfortável, já que seus instrumentos não foram desligados. Ainda não se sabe qual benefício a sonda trará, mas ao se aproximar da Lua já ajudou astrônomos da Terra. A questão é que, ao descer, o aparelho virou sua antena em direção à Terra e, assim, os cientistas ouviram a cacofonia de sons que enviamos ao espaço. Para que você precisa dessa informação? Será que o sinal atípico ASCAPJ 1935 mais 2148 não pode ser a mesma cacofonia como a impressão digital da Terra? Então, finalmente detectamos sinais de um corpo celeste com vida inteligente? Manisha Caleb, uma das autoras do estudo, acredita que é improvável que esse sinal venha de um único objeto. Entre outras fontes prováveis, também são sugeridos magnetars ou anãs brancas. A região de onde o sinal foi recebido é bastante povoada. Lá existem muitas estrelas de nêutrons, buracos negros e outros monstros galácticos. Por isso, cada um deles pode ser uma fonte provável do sinal ASCAPJ19 35 mais 2148. No entanto, vamos olhar para essa situação de outro ângulo. Na estatística existe o termo erro do sobrevivente.
Em resumo, é um viés cognitivo que apresenta ao pesquisador uma imagem incorreta de algum fenômeno ou experimento. Aplicado aos sinais do espaço, isso significa que, talvez, existam muito mais desses comprimentos galácticos, mas nós captamos apenas um porque não procuramos intencionalmente sinais com essas características. O que acha Elon Musk? A propósito, falando nele, sem dúvida, ele certamente vai dar sua opinião sobre o sinal recebido recentemente. Mas anteriormente, em uma das conferências, o bilionário deixou clara sua posição sobre a existência de vida extraterrestre em geral. Ele escolheu o idioma dos fatos e informou ao público que nenhum dos 6.000 satélites Starlink, durante todo o tempo de sua existência, precisou mudar de trajetória ou o formato de seu funcionamento devido a algum evento externo ou encontro com algo extraterrestre. Elon Musk concluiu que, ao menos na órbita terrestre, não há nenhum sinal de extraterrestres. Mas isso é perto da Terra, e o universo vai além dos arredores do nosso planeta. Além disso, o sinal ASCAPJ 1935 mais 2148 veio de muito longe. É possível, com base nos dados obtidos, tirar uma conclusão sobre a existência de extraterrestres? Parafraseando o físico Enrico Fermi, onde estão todos eles? O paradoxo de Fermi tem mais de 50 explicações, mas várias ficaram obsoletas com o tempo. Atualmente, os cientistas tendem a duas explicações principais. A primeira diz o seguinte: os alienígenas existem, mas estão muito distantes de nós, por assim dizer, fora do alcance dos nossos equipamentos. A segunda explicação é mais desconfortável de aceitar. Ela diz o seguinte: a Terra é um zoológico global, ou seja, estão simplesmente nos observando de fora. A teoria do zoológico em escala cósmica foi apresentada pela primeira vez pelo astrônomo John Ball. Ele afirmava que o universo é habitado por seres inteligentes, mais avançados intelectualmente do que nós. É por isso que eles não têm pressa em entrar em contato direto conosco, preferindo observar os terráqueos como se fossem animais em um zoológico. A ideia dessa observação também aparece no romance de Stephen King, Sob a Redoma. E embora a obra dê mais ênfase às nuances da interação entre as pessoas presas em um espaço fechado, no final do romance, Stephen King descreve o contato entre representantes da humanidade e os alienígenas, que os observam através da redoma. O que você acha de tudo isso? Talvez estejamos sob constante observação de seres incomparavelmente mais inteligentes e avançados do que nós. Então, de quem veio o sinal ASCAPJ 1935 mais 2148, terráqueos já enviaram mensagens ao espaço várias vezes. Lembre-se da mensagem de Arecibo, enviada do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, em novembro de 1974. Ela trazia informações incompreensíveis para uma pessoa comum, apresentadas de forma esquemática. Assim, é possível que os extraterrestres não tenham entendido nada ao receber a mensagem. Você gostaria que o sinal ASCAPJ 1935 mais 2148 realmente viesse de um planeta densamente povoado? Ou talvez você secretamente espere que os alienígenas cheguem em breve à Terra? Os defensores da teoria estão certos de que em breve uma armada de naves espaciais aparecerá no céu da Terra, que na verdade será uma gigantesca holografia. Dentro dela haverá caças que realmente destruirão cidades pacíficas. Você pode perguntar: para que serve essa simulação criada com a ajuda de satélites? Os adeptos da teoria do raio azul acreditam que, dessa forma, controlar a humanidade se tornará muito mais fácil, e com a simulação de uma invasão alienígena, o governo mundial tentará estabelecer uma nova ordem social. Se tirarmos os aviões de combate desse esquema e imaginarmos naves alienígenas de verdade, o cenário não fica nada melhor. Mas vamos voltar ao sinal extraterrestre recebido pelos australianos. O que isso pode ser? Além dos prováveis candidatos espaciais, causas terrestres também podem estar envolvidas na origem dos impulsos. Houve casos em que equipamentos supersensíveis interpretaram como sinais alienígenas o ruído e as vibrações de um caminhão passando ou os impulsos de um micro-ondas. Como dissemos no início do vídeo, não pode haver dúvidas sobre a autenticidade do sinal recebido pelo Observatório Australiano. Os problemas só aparecem na interpretação. Qual é, afinal, a probabilidade de existir vida inteligente no espaço? Devemos esperar sinais inteligentes de alienígenas?
Do ponto de vista matemático, como resultado das pesquisas mais recentes, o quadro parece mais otimista do que os cientistas supunham anteriormente. Acredita-se que, mesmo reiniciando a Terra para as configurações de fábrica, a vida primitiva surgiria com o tempo. Já sobre vida inteligente, a probabilidade cai para 45%. Matemáticos chegaram à conclusão parecida sobre o surgimento da vida inteligente no universo. Não é tão tolo esperar por sinais intencionais do espaço. Será que conseguimos entender quem quer nos dizer algo e o que querem comunicar? O que aguarda a humanidade no futuro quanto ao monitoramento do universo na busca por vida inteligente? A essa pergunta podem responder os telescópios orbitais. Esses aparelhos em órbita da Terra podem observar o início do universo e ajudarão a encontrar vestígios de vida extraterrestre. Atualmente, James Webb está trabalhando incansavelmente nessas e em outras tarefas, sem descansar seus espelhos, mas no futuro nos espera um avanço incrível nessa área. O fato é que, em 2014, começou a construção de um telescópio incrivelmente grande, e isso não é força de expressão. O aparelho foi chamado assim mesmo, Overwhelmingly Large Telescope, Overwhelmingly Large Telescope, ou telescópio esmagadoramente grande. Acredita-se que telescópios com espelhos maiores são mais eficientes. Pois bem, o Overwhelmingly Large Telescope tem um espelho com 100 metros de diâmetro, ou seja, praticamente todos os espelhos dos telescópios terrestres existentes atualmente caberiam em seu disco. Considerando a extrema complexidade de construir um aparelho assim, os engenheiros foram obrigados a se dedicar a projetos menos ambiciosos. Mas cedo ou tarde, um telescópio incrivelmente grande acabará sendo colocado em órbita da Terra. Por isso, não devemos perder a esperança. Se não formos nós, nossos filhos ou netos, certamente verão as primeiras fotos detalhadas de mundos extraterrestres, exoplanetas gigantes gasosos, e também receberão e decifrarão as tão esperadas mensagens alienígenas. De certo modo, temos sorte e azar simultaneamente. Fomos sortudos por não viver na época em que acreditavam que a Terra era plana. Por outro lado, ainda estamos muito longe das tecnologias dos filmes de ficção científica, como fazendas em Marte, motores à base de antimatéria e muito mais. Esses últimos, aliás, nos permitiriam viajar por vastas distâncias no espaço. E se no futuro a humanidade não conseguir criar tecnologias tão avançadas, o que será de nós? Vamos conseguir transformar nossas fantasias em realidade? O principal fato que precisamos saber é que não podemos viajar mais rápido que a luz. Isso vai contra a teoria especial da relatividade de Einstein, e seria problemático para uma nave espacial hipotética viajar a uma velocidade menor que essa, considerando pelo menos o fato de que a tripulação da nave envelheceria e morreria várias vezes durante a viagem. A largura da Via Láctea alcança 100 mil anos-luz. Para realmente alcançar a borda da nossa galáxia, vamos precisar de uma nave espacial que possa acomodar várias gerações de pessoas durante a viagem. Outra opção é adicionar a capacidade de acelerar até 80% da velocidade da luz. Aqui, a dilatação do tempo relativística terá um papel significativo, podendo desacelerar o próprio fluxo do tempo dentro da nave. No entanto, mesmo com essa opção, existem dificuldades significativas. Para que a nave atinja essa velocidade, seria necessário usar motores especiais baseados em matéria ou antimatéria, ou, por exemplo, energia de buracos negros. Acreditamos que você entende que fazer algo assim é irreal no momento e não está claro se será possível no futuro, o que nos corta muitos caminhos. Vamos imaginar como agiríamos se precisássemos urgentemente deixar a Terra. Por exemplo, em caso de uma catástrofe inesperada, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço decidiria transferir o maior número possível de terráqueos para o exoplaneta mais próximo de nós, Próxima Centauri B. E atualmente, em teoria, somos capazes de construir uma nave espacial com velocidade de apenas 10% da velocidade da luz. É difícil até imaginar os custos dessa nave. Dessa forma, até o exoplaneta teríamos que gastar 42 anos de viagem. Muitos tripulantes não sobreviveriam até lá e, caso sobrevivessem, estariam bem idosos. Podemos, é claro, contar com as tecnologias de criogenia, porém é improvável que essa área avance significativamente nos próximos anos. E novamente voltamos à necessidade de colocar várias gerações na nave.
Se decidirmos construir uma nave geracional, o motor terá um papel crucial. É ele que determina quantas gerações precisarão estar a bordo, quanta provisão e tecnologia serão necessárias para manter a vida durante um período tão longo de tempo. O que a humanidade tem neste momento, não em teoria, mas na prática? No momento, o motor mais potente é o Parker Solar Probe, que usa a hidrazina, um tipo de combustível de foguete, e energia elétrica para a propulsão. A velocidade máxima do motor é de 700 mil km por hora. Segundo nossos cálculos, considerando o tamanho aproximado da nave, levaríamos só 6.300 anos para chegar à próxima Centauri B, o que corresponde a cerca de 200 gerações. Como você pode imaginar, não podemos ter certeza de que, em um intervalo de tempo tão gigantesco, tudo vai sair conforme o planejado e conseguiremos evitar vários imprevistos. Nesse caso, deveríamos pensar em uma opção de motor que acelere a fusão nuclear. Assim, a velocidade seria maior, embora novamente seja muito difícil colocar esse tipo de tecnologia em prática. Por isso, seria bastante difícil para nós criar um motor relativamente pequeno para uma nave espacial. Porém, dominamos razoavelmente bem a tecnologia de explosões termonucleares. Graças a isso, os aparelhos podem ganhar velocidade sem precisar de uma reação prolongada. A velocidade máxima desse motor pode atingir cerca de 30% da velocidade da luz, mas normalmente é bem menor, cerca de 10%. No entanto, considerando a urgência de construir uma nave espacial, isso pode ser cerca de 3% da velocidade da luz. Nesse caso, a viagem até a próxima B levaria apenas 140 anos e precisaríamos de 4 a 5 gerações. Devemos considerar ambas as opções, a pessimista e a otimista, 6.300 anos e 140 anos. Na verdade, é necessário que tenhamos um plano claro para o pior cenário possível. Muito depende de qual será o motor, quantas pessoas serão necessárias, quantos recursos e o número de passageiros deve ser considerado com especial atenção. A diversidade genética é essencial aqui. Se não houver pessoas suficientes durante esse tempo, especialmente em 6.300 anos, a maior parte da tripulação terá desvios genéticos. Cientistas afirmam que, para garantir o desenvolvimento estável da população, é necessário levar ao menos 500 pessoas na nave. E esse número de pessoas precisa ter pelo menos o conforto básico, por exemplo, gravidade. Sem ela, com o tempo, as pessoas terão problemas de saúde, principalmente ósseos. Aqui tivemos sorte, porque já sabemos como criar gravidade artificial. Para isso, podemos construir uma estrutura circular giratória, que será colocada na base da nave. Os cientistas calcularam que, para alimentar 500 pessoas, é necessária uma área de 0,45 km², onde tudo o que for necessário será armazenado. Se compararmos isso com o tamanho aproximado da nave espacial, a área destinada ao armazenamento de suprimentos claramente ocupará mais espaço do que a própria nave. Nesse caso, temos duas opções. Ou várias outras naves com suprimentos devem seguir a nave principal, ou precisamos reduzir ao máximo a área desse setor. Obviamente, teremos que abandonar a ideia de criar gado e, em vez disso, focar no cultivo de culturas com alto teor de nutrientes. Mesmo assim, ainda precisaremos de dezenas de naves estelares. E, na verdade, o problema com mantimentos não é tão sério quanto o problema de fornecimento de água. Para a vida normal de 500 pessoas, são necessários cerca de 1.000 litros de água por dia. E aqui não estamos levando em conta o consumo para o cultivo de diferentes culturas. Assim, o mínimo diário de água aumentaria várias vezes. Seriam necessários reservatórios de água e estações para a recirculação da água. Isso significa pelo menos mais uma nave estelar. Como podem ver, nossa nave espacial continua aumentando de tamanho e deveríamos focar justamente na reciclagem da água e não no transporte de mais suprimentos. Isso permitiria reduzir significativamente o tamanho da nave. Há apenas uma vantagem em ter muitos tanques de água. Eles servem como proteção contra a radiação, e isso nunca é demais, considerando quanto tempo a nave espacial ficaria em viagem. E outro componente sem o qual não poderíamos fazer essa viagem é o oxigênio, ou melhor, uma quantidade suficiente dele. Precisamos de um mecanismo eficiente para converter o dióxido de carbono de volta em oxigênio,
Essas tecnologias já existem em naves espaciais modernas. É provável que um único mecanismo de reciclagem não seja suficiente para tantas pessoas. Será necessário garantir a quantidade ideal de vegetação a bordo para que também ocorra a recirculação natural do ar. Cientistas podem atuar na criação de uma biosfera autônoma. Temos boas perspectivas nesse sentido. Acreditamos que levamos em conta todos os aspectos para levar a tripulação com sucesso ao destino. Na verdade, isso está longe de ser tudo. Só imagine o que sente uma pessoa que está não apenas longe de casa, mas longe do seu próprio planeta. Que estresse, que angústia ela enfrenta estando completamente isolada da vida que conhecia. Nessa situação, a produtividade também diminui. A saúde mental é tão importante quanto a física. Não devemos ignorar isso. Como reduzir o nível de estresse da tripulação? Poderíamos preencher o aspecto do desenvolvimento cultural, organizar sessões de cinema, apoiar de todas as formas possíveis as atividades criativas. No entanto, isso não é suficiente. A sensação de desconexão do mundo real não vai sumir. Aqui, os cientistas poderiam aplicar a inteligência artificial. É possível fornecer à tripulação robôs psicólogos especiais que são baseados na tecnologia de inteligência artificial. Eles assumiriam a responsabilidade de manter o estado psicológico das pessoas. Também seria possível considerar a integração de tecnologias de realidade virtual por meio de óculos realidade virtual. As pessoas poderiam estar em um ambiente familiar para elas, em seu próprio apartamento, na natureza, à beira-mar e assim por diante. Também seria possível trabalhar na reprodução de cheiros familiares. Agora tudo isso parece mais um sonho, mas quem sabe como será para a próxima geração. Talvez estejamos apenas subestimando nossos filhos. Falamos tantas vezes sobre Marte, sobre o que está escondido em sua superfície e em seu interior, mas o planeta vermelho continua nos surpreendendo. Veja, por exemplo, esse agrupamento de crateras e lagos se parece muito com um anjo. Isso parece ao mesmo tempo lindo e assustador. As enormes asas se estendem por centenas de quilômetros e o halo poderia abrigar uma grande cidade. Como surgiu esse desenho estranho? Será que é apenas uma coincidência e que outras coisas incomuns e assustadoras existem no planeta vermelho? Você provavelmente se lembra da história de que encontraram algo em Marte que se parecia muito com talheres. E agora o robô Curiosity tem uma teoria sobre quem poderia estar envolvido nisso. Em uma das fotos, notou-se uma porta em uma rocha, mas ela tinha só cerca de 30 centímetros de altura. Mas isso nos faz considerar a teoria sobre todo tipo de criaturas anãs. Porém, a realidade destruiu as fantasias das pessoas comuns. Os cientistas já declararam várias vezes que essa porta, na verdade, é apenas uma rachadura característica, das quais há muitas nas rochas de Marte. Coisas místicas começaram a ser notadas em Marte um pouco antes. 1976 foi exatamente nessa época que foram tiradas fotos de uma região no hemisfério norte de Marte chamada Sidônia. Tudo bem, mas muita gente viu entre as pilhas de pedras um enorme rosto humano. As pessoas acreditaram que era isso mesmo, e essa crença durou bastante tempo. Até que no final dos anos 80 recebemos fotos dessa mesma região, mas de outro ângulo. E aquilo não lembrava nem de longe um rosto humano. A foto de 1976 mostrava só um jogo de luz. Aqui está o segundo caso de como algo anômalo em Marte acabou não passando de fruto da imaginação das pessoas. Por que temos esse desejo incontrolável de explicar fenômenos completamente comuns com algo extraordinário incomum? Por que algumas pessoas enxergam a imagem da Virgem Maria em marcas de chuva na parede de uma casa? Digo o seguinte: o ser humano tem uma incrível capacidade de reconhecer formas e imagens familiares rapidamente. Nos tempos antigos, não dava para viver sem essa habilidade. Ela ajudava a perceber o perigo a tempo. Atualmente, essa habilidade única é usada para coisas simples, como enxergar um rosto nas pedras. Nossa mente inconscientemente mostra imagens familiares e depois não conseguimos parar de vê-las nas coisas comuns. Mas e se nem todos os fenômenos em Marte puderem ser explicados racionalmente? Deve haver algo, não é mesmo? Na verdade, até mesmo no nosso século surgiram muitas teorias malucas. Por exemplo, você sabia que em Marte existe uma floresta inteira e que ela pode ficar mais densa ou mais rala? Era isso que pensava Arthur Clarke
autor de Odisseia no Espaço, em 2001. Ele concluiu isso ao analisar as últimas imagens do planeta vermelho. O escritor achava que essa floresta alimentava os marcianos. Exatamente assim. Mais tarde, cientistas sugeriram que a floresta era, na verdade, formas curiosas de gelo seco, feito de dióxido de carbono. Às vezes, esses aglomerados ficam mais densos, já que o gelo seco derrete e congela periodicamente. E mesmo assim, as teorias malucas não pararam nem 10 anos depois. Então, um blogueiro chamado David Martinez encontrou em Marte uma estação biológica alfa inteira, em resumo, um assentamento de seres desconhecidos. Martinez acha que vemos o topo de uma grande construção subterrânea, possivelmente um bunker. No entanto, cientistas sugeriram que seria só um jogo de luz captado pelas câmeras. Algumas pessoas acham que essa quantidade enorme de explicações banais para coisas tão incomuns é, no mínimo, estranha. E se os cientistas estivessem errados em todos esses casos? Afinal, isso já aconteceu na história. Desde o século XIX, cientistas e outros consideravam a hipótese de que já houve água em Marte. Mais tarde, descobriu-se que os supostos rios e lagos eram apenas cadeias montanhosas e marcas de impactos de meteoritos. Parecia que essa hipótese havia perdido totalmente a credibilidade. A comunidade científica chegou a chamar isso de a maior vergonha. No entanto, como vocês já sabem, houve uma reviravolta inesperada em toda essa história. Então, nós conseguimos uma imagem desta cratera e de sua cauda. A cratera provavelmente foi causada pelo impacto de um meteorito, mas a cauda é muito mais interessante. A estrutura mostrava que já houve água em Marte, confirmando que os astrônomos do século XIX estavam certos. E essa descoberta inesperada logo ajudou a encontrar outras áreas onde poderia haver água. Além disso, logo vieram à tona detalhes ainda mais interessantes. O robô Opportunity, em 2004, descobriu objetos estranhos do tamanho de pequenas bolinhas. Isso gerou novas discussões acaloradas. Depois, descobriu-se que esses objetos eram de hematita, um mineral de ferro, cuja forma só poderia ter surgido pela interação com água. E isso significa apenas uma coisa: havia água nessa região até bem recentemente. Disso, concluía-se que seria possível encontrar vestígios de bactérias específicas no solo marciano. Na pesquisa sobre Marte, já ocorreram situações curiosas, como cientistas encontrando objetos estranhos que, depois, eram partes perdidas de um rover marciano. E temos certeza de que isso não é o fim. Marte ainda vai nos apresentar muitos enigmas interessantes. Só uma coisa permanece um mistério para nós: se as explicações para ele serão racionais. Podemos falar dias e dias sobre as infinitas vastidões do espaço e ainda assim sempre teremos algo interessante para contar. Por isso, agora convidamos você a aproveitar uma seleção de fatos curiosos, não só sobre o sistema solar, mas também sobre o universo como um todo. O que aconteceria se a Lua se aproximasse da Terra? E se buracos negros colidissem? E quais foram as últimas palavras do robô Opportunity em Marte? Você já pensou que os dias na Terra ficaram mais longos? Você pode achar que é só impressão sua, mas na verdade isso é um fato científico comprovado. A razão está na Lua, que se afasta do nosso planeta quase 4 centímetros a cada ano. Parece pouco, mas ao longo de bilhões de anos, isso gera uma distância grande. Há 1 bilhão e 400 milhões de anos, um dia durava só algumas horas. O que você faria nesse tempo? De acordo com cientistas, em 1 bilhão de anos, o dia terá 28 horas. Com certeza você já viu essa foto várias vezes na internet. Agora ela parece bem comum. Afinal, já sabemos muito sobre o que existe além da Terra. Atualmente é comum podermos ir ao espaço. Na verdade, a história dessa foto é não só interessante, mas também assustadora. Nela está o astronauta americano Bruce McCandless, segundo o primeiro a trabalhar no espaço aberto sem qualquer segurança. Ou seja, ele não estava preso à nave por cabo especial, e Bruce McCandless se afastou até 100 metros do ônibus espacial. Só pare para pensar, ele estava sozinho no espaço aberto. Se algo inesperado acontecesse, não é certo que McCandless receberia ajuda a tempo, mas o próprio astronauta não tinha medo disso. Respondendo às perguntas dos jornalistas sobre o que realmente o assustou,
Ele apenas disse que sentiu muito frio. Pode parecer uma pergunta estranha, mas você sabe quais foram as últimas palavras do robô Opportunity em Marte? Primeiro, vale dizer que esse robô superou todas as expectativas. Inicialmente, os cientistas previam que o Opportunity ficaria em Marte por apenas 90 dias, mas o aparelho cumpriu sua missão lá por longos 14 anos. Em 2018, surgiu uma tempestade de poeira poderosa em Marte, que afetou negativamente o funcionamento do robô. O frio intenso agravou a situação. Por muito tempo, os painéis solares não captavam energia, os sistemas descarregaram e o Opportunity parou de funcionar. Dizem que ele conseguiu enviar suas últimas palavras para a Terra. A carga da bateria está acabando, está ficando cada vez mais escuro. Isso comoveu muitos usuários da internet na época. Continuando a conversa sobre Marte, podemos ver qual é o tom do céu dele durante o pôr do sol. Estamos acostumados com nossos póres do sol terrestres, quando as nuvens ficam em tons de rosa suave ou vermelho. Como podemos ver nas fotos tiradas por diferentes robôs em Marte, o pôr do sol lá é de cor azulada. Esse tom aparece porque a luz azul penetra mais devido à enorme quantidade de poeira na superfície do planeta. Também se nota que o Sol parece bem menor do que da Terra, sem dúvida devido à maior distância entre os corpos celestes. Você já pensou no que aconteceria se a Lua se aproximasse da Terra? Se isso acontecesse de verdade, as consequências mais óbvias seriam: muitas áreas costeiras seriam cobertas pelo oceano. Além disso, haveria erupções vulcânicas e terremotos regulares. Nosso planeta seria sacudido a cada segundo. Se a distância entre a Lua e a Terra diminuir ainda mais, a Lua se despedaçará e seus fragmentos formarão anéis ao redor da Terra. Após tantos abalos, só poucos sobreviveriam. Do lado positivo, eles terão uma vista realmente incrível do céu. Do lado negativo, haverá uma chuva de meteoritos de poeira lunar todas as noites. O que você acha que acontece quando dois buracos negros colidem um com o outro? É como quando uma pedra é jogada em um lago. Ondas se formam na superfície da água. Algo parecido acontece com os buracos negros. Quando eles colidem, ondas sacodem o tecido do espaço-tempo, se movendo na velocidade da luz. Até 2015 não tínhamos certeza se esse processo ocorria. E isso era importante para confirmar a validade da teoria da relatividade geral de Einstein. E então, há 9 anos, os cientistas detectaram essas vibrações usando o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser, conhecido como Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser. Na verdade, é muito difícil detectar buracos negros. A chance geralmente aparece quando eles estão engolindo matéria. Por isso, os cientistas tinham dificuldades para obter imagens desses objetos. No entanto, eles conseguiram. Eles conseguiram obter imagens de 2 buracos negros, a estrela Sagitário A e os objetos da galáxia M87. O interessante é como os cientistas conseguiram esse sucesso. Criaram um telescópio do tamanho da Terra. Sim, não estamos brincando. Claro, não era literalmente um único telescópio completo, era um sistema complexo de telescópios localizados na Terra. Assim, coletando dados de todos os dispositivos, conseguimos obter imagens reais de buracos negros. Não possuímos imagens da maioria dos buracos negros conhecidos, mas alguns deles não deixam de ser assustadores por causa disso, como por exemplo o Fênix A. Esse buraco negro é tão gigantesco que seu tamanho supera o de algumas galáxias. Levaríamos 71 dias para dar uma volta completa ao redor dela em uma nave espacial. E o mais assustador é que o buraco negro fica cada vez maior com o tempo. O que acontecerá com ela e principalmente com os objetos que não tiveram a sorte de estar perto dela? Já ouviu falar da estrela Betelgeuse? É o segundo astro mais brilhante da constelação de Órion, que frequentemente se comporta de maneira bastante anômala. Às vezes fica mais brilhante, outras vezes menos. Além disso, todos os dias ocorrem explosões poderosas na estrela. E pesquisas recentes mostraram que Betelgeuse não tem muito tempo de vida restante. Em breve, ela simplesmente vai explodir. E o que vai acontecer com a Terra? Como isso vai nos afetar? Podemos dizer que a estrela já explodiu ou vai explodir em breve. E a boa notícia é que só vamos perceber isso daqui a muito tempo. É que Betelgeuse está a 500 anos-luz da Terra,
Por isso ainda a vemos inteira e intacta. Mas se a distância fosse, digamos, 50 anos-luz, aí sim estaríamos em apuros. Também aconteceram histórias realmente tristes. Criaturas inocentes às vezes viram vítimas da ambição científica, como ocorreu com a cadela Laika. Ela se tornou o primeiro ser vivo a ser enviado ao espaço sideral em 1957. Naquela época, a União Soviética fez de tudo para superar os Estados Unidos na corrida espacial. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria enviar um ser humano ao espaço o mais rápido possível. No entanto, antes disso, era preciso entender como a ausência de gravidade afeta o organismo. Então, foi tomada a decisão de primeiro enviar um cachorro de rua. Laika foi encontrada nas ruas de Moscou e colocada em uma pequena cabine com pouco espaço, o que acelerou seu pulso. Após 6 horas, morreu em sofrimento. Assusta pensar no que ela sentiu em seus minutos finais. Mas podemos ter certeza de que esse sacrifício prestou uma ajuda inestimável à ciência espacial e salvou muitas vidas dos primeiros exploradores do espaço. Na verdade, ainda há tanta coisa que não sabemos sobre o espaço. Ele continua nos surpreendendo e impressionando nossa mente até hoje. E qual fato mais te surpreendeu? Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos episódios muito interessantes e simplesmente incríveis pela frente. Mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like e eu sei como continuar a frase. Dessa forma, vocês vão mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mudem de canal.